a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 21 de julho de 2021, quarta-feira. O Evangelho é o de São Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos São Mateus fazendo a narração que Jesus estava contando então a parábola do semeador. Jesus contava que o semeador saiu para semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. A semente que fica à beira do caminho, normalmente é uma semente que os pássaros, foi dizer Jesus, vão lá e pegam. São sementes que não conseguem germinar, portanto. A semente, nós percebemos em outras passagens bíblicas de outros evangelhos, que é a palavra de Deus. O semeador é o próprio Jesus, ou aqueles a quem Jesus chamar para semear. À beira do caminho, terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos ou terreno boa, são as pessoas, o seu coração, aqueles que recebem a palavra de Deus e as acolhem ou não, ou acolhem de um modo ou não, e que tem na sua vida, no seu coração, alguma coisa que impede, que atrapalha o desenvolvimento da semente, o desenvolvimento da palavra de Deus para chegar ao ponto de dar frutos. Porém, aqueles que têm um coração bom, um coração reto, um coração que persevera na palavra de Deus, esses dão frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Bom, Jesus diz que tem algumas sementes que caem à beira do caminho, que são comidas pelos pássaros, de repente pelas coisas do mundo que vêm e as cata. Às vezes essas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não dá tempo nem de germinar. Outra pessoa ouve a palavra de Deus, mas seu coração está como com um terreno pedregoso, a sua vida, que quer dizer então está cheio de misturas de outros pensamentos, outras crenças, e que acaba que a palavra de Deus ela germina rápido, porém, como não tem terra, a terra é pouca, logo quando vem o sol, que é uma dificuldade, uma tribulação, faz com que esta semente, faz com que essa planta seque por falta de umidade, porque as pedras fazem drenar, a umidade, já que também tem pouca terra. Tem ainda o terreno que é cheio de espinhos. Os espinhos aqui podemos considerar as ervas daninhas, o mato que vai crescendo junto com uma árvore, com a semente, e podem sufocar. Jesus está dizendo que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, ouvem a sua palavra, têm um coração que consegue germinar esta palavra, ela vai crescendo, porém, vai crescendo junto com a palavra de Deus, também outras palavras, também outras crenças, também outras ideias que contradizem com a palavra de Deus. Aqui podemos dizer assim que essas pessoas são aquelas, entre aspas, que acendem uma vela para Deus e uma vela para o diabo,
praticam o bem e praticam o mal. Vão na missa num dia e no outro dia frequentam seitas e assim sucessivamente. Essas sementes vão crescendo juntas, mas depois os espinhos sufocam a palavra de Deus e elas morrem sem produzir fruto, ou seja, a pessoa desiste de Deus sem produzir fruto. E por fim, a terra boa, aquela pessoa então que adere de fato à palavra de Deus, que ouve, deixa cair no seu coração, adere à palavra de Deus, portanto renuncia às pedras, renuncia aos espinhos, trabalha o seu coração, a sua terra, para essa planta, essa semente, que é a palavra de Deus, poder crescer e dar frutos. Uma outra tradução de um outro evangelista vai dizer frutos pela perseverança, ou seja, na perseverança, é na constância que se dá frutos. E esta terra é uma terra boa, ou seja, que vai tirando os espinhos, que vai tirando as ervas daninhas, que vai tirando as pedras, que são as outras coisas que concorrem com a palavra de Deus, que concorrem com a vontade de Deus em nossas vidas, enfim, o pecado de maneira geral. Partindo então para a meditação dessa leitura do Evangelho de hoje, o que ele tem a ver comigo e com você? Quais tipos de terra nós somos? Ou qual tipo de terra nós somos? Será que somos esta à beira do caminho, que só ouvimos a palavra de Deus, mas logo já deixamos de lado, simbolizando que os passarinhos comeram? Somos aquele terreno pedregoso que tem pedras, que é cheio ainda de dificuldades, sejam de pecados, de doenças espirituais, psicológicas, traumas interiores, etc., que não deixa a palavra de Deus criar raiz. O que é raiz? Ser catequizado, né? Ter conhecimento da fé. Antes disso chegar, então, vêm as dificuldades, as tempestades e matam esta palavra de Deus, a semente de Deus que brota no nosso coração. Ou será que somos, então, este terreno que é cheio de espinhos, ervas daninhas, que nós deixamos crescer juntos a palavra de Deus? Vamos na missa, mas praticamos seitas. Vamos na missa, mas praticamos o mal, e assim sucessivamente. Ou somos uma terra boa, que já conseguimos renunciar a muitas coisas, que já conseguimos renunciar e ter arrancado da nossa vida as pedras, aquilo que nos atrapalha a ser de Deus, as ervas daninhas, os espinhos, aquilo que sufoca a palavra de Deus em nossa vida. O que estamos precisando ainda renunciar e arrancar da nossa vida? Podemos perguntar também, para poder sermos uma terra boa, onde a semente do Senhor, onde a palavra de Deus, onde a vida do Senhor possa crescer em nós, o modo de vida de Cristo possa crescer em nós, os mandamentos e os sacramentos nós possamos realizar, cumprir com amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que precisamos renunciar? Quais são essas pedras? Quais são essas ervas daninhas que você, que eu, que nós precisamos renunciar? Meditemos isso e digamos isso na oração agora, na terceira etapa da Léxio Divina, pedindo para o Senhor nos ajudar a arrancar todas as pedras, a triturar essas pedras, a arrancar os espinhos que sufocam a palavra de Deus, a nossa vida dúbia talvez, que sufoca a palavra de Deus. Senhor, nós queremos ser uma terra boa, Senhor. Nós queremos ter um coração bom, onde nós renunciamos todas as coisas ruins e acolhemos e aderimos ao Teu jeito de vida, aos Teus mandamentos, aos Teus sacramentos, à Tua santa vontade em nossa vida. Para isso, Senhor, nós te pedimos a Tua ajuda, a Tua intervenção, a graça do Teu Espírito Santo para vivermos em santidade. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.